Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 10 de dezembro de 2023, 20 horas e 35 minutos, exatamente. Mais um dia na presença do Senhor, né? Mais um dia a gente tá aí lutando com a nossa vida. Aqui a gente não sabe mais o que veste, se roupa de frio ou se roupa de verão. Um dia faz calor, outro dia faz frio, você dorme de cobertor e o nariz vai piorando. Boa noite, Alberto. O nariz vai ficando ruim. Quem tem alergia sabe o que eu tô falando. Tá complicado. Tá complicado. Mas vamos lá, é assim mesmo, né? Isso a gente sabe que vai acontecer. E nós estamos vendo aí, né, tanta coisa, a política, né? A política avançando de uma forma terrível, paz do Senhor, Fatinha. A política avançando de uma forma tremenda, né? Os homens, hoje na Argentina, né? Uma enganação, na verdade, né? Porque esse negócio de direita e de esquerda não existe. O que existe são dois braços de um mesmo corpo, trabalhando pela mesma coisa, dividindo o povo, né? Dividindo o povo. Mas a gente fica observando, né? Como eles agem, que coisa tremenda. É o reino da falsidade, né? O reino da falsidade. E Deus está vindo aí com mão forte em cima de todos, de tudo e de todos. Porque o tempo já é chegado e a nossa missão é nos preparar, né? Nossa missão é nos preparar para o tempo que já está chegando e nós estarmos firmes com Cristo, entendendo como é que o nosso inimigo trabalha. Por que eu tenho que entender como que o nosso inimigo trabalha? Porque eu não posso errar. A palavra de Deus diz assim, que o povo de Deus erra por falta de conhecimento, por falta de visão de águia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender, a gente tem que conhecer como funciona a cabeça do nosso adversário. E Deus nos deixou na sua palavra relatado como funciona. Se eu ler recebido com honra, exatamente. Eu vou comentar sobre isso. Se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos entender tudo o que acontece no mundo. Nós vamos ver que é um ciclo, tudo acontece de novo. Boa noite, Jaque. Tudo acontece de novo, tudo acontece sempre. Hoje mesmo, né, esse negócio aí do nosso ex-Senaqueribe daqui, né, o anterior, tá lá, né, na Argentina, no Senaqueribe de lá, né, foi recebido como chefe de Estado e o que foi mandado daqui, em nome do daqui, né, do de agora, nem chegou a sentar nas cadeiras dos presidentes, né? Mas qual é a jogada nisso tudo? Presta atenção, quero que vocês entendam qual é o jogo que está nisso aí. Vamos agora fazer de conta que nós acreditamos na direita e na esquerda, certo? Vamos fazer de conta que a gente acredita em direita e esquerda. Qual é o maior número de pessoas? É da direita ou da esquerda? Quem pode me responder aí? Qual é o maior número de pessoas na face da Terra? É da direita ou é da esquerda? Alguém pode me responder? Se ninguém responder, eu já respondo. Alguém sabe aí para falar? Nós somos pouquinha gente, dá para responder. Exatamente, da direita. Você acha que o governo global vai vir da esquerda? Presta atenção, gente. Você acha que o poder global, o homem, o iníquo, vai vir realmente da esquerda? Não. Por que você acha que está esse movimento de direita crescendo numa crescente exacerbada? Porque o iníquo vem da direita. Ele vem da direita, ele não vem da esquerda. Por que a palavra de Deus diz assim? Se possível for, enganaria até os escolhidos. Por quê? Porque, boa noite, Simone.
Porque o iníquo vai vir da direita. Ele vai fazer com que as igrejas, com seus pastores midiáticos que estão no meio da política, leve o rebanho ao erro. Presta atenção, gente, abre a cabeça. Abre a cabeça. O que eles fizeram? Presta atenção. Eles, no governo do Senaqueribe anterior, né, que está hoje lá na Argentina, ele assinou um monte de leis. Ele assinou um monte de leis contra a população. Mas como era ele, todo mundo fechou os olhos, porque é o mito. O mito. Mas as leis que hoje estão aí, foram leis que ele assinou. A inoculação obrigatória foi ele que assinou. Tudo isso foi ele que assinou. Leis feministas foi ele que assinou. Mas o povo fica cego porque é o mito. Mas aí o que acontece? Ele pavimentou o terreno para a esquerda. A esquerda vem e derruba todo mundo. Levou a Argentina para o caos. O Brasil está indo para a ribanceira. Em vários lugares do mundo. Agora vai se levantando o quê? A direita. A direita vem vindo com força porque a maioria do povo é da direita. Satanás não precisa enganar da esquerda. A esquerda já está toda enganada. A esquerda já é isso aí, mas a direita não. A direita, ela é consistente, ela tem princípios, ela tem valores. Se vocês estão achando que o iníquo vai vir da esquerda, se engane. Ele vai vir da direita. Com o decorrer do tempo, ele joga os princípios da esquerda, entendendo como é que é? Mas ele vem da direita e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer todo mundo cair de queixo por ele. Inclusive, se possível for, vai enganar até alguns de nós. Por isso, nós precisamos estar atentos no que está acontecendo. Não se deixe levar por esse movimento político. É uma armadilha, é uma armação para pegar, se possível for, aqueles que estão lendo a palavra. O ex daqui aplaudido de pé, sim, exatamente. Né? E nos Estados Unidos também, né? O Trump, nossa. Fora de qualquer suspeita. Irmãos, presta atenção, o iníquo precisa disso, ele joga com os dois lados. Ele precisa fazer com que a direita fique perfeita. Ele precisa fazer com que o povo, que é a maioria da direita, se sinta seguro. E ele vai vir, e vou te dizer uma coisa, ele vai botar meio mundo da esquerda na degola. Você pode aguardar o que eu tô falando. Ele vai colocar meio mundo da esquerda na degola. Por quê? Porque ele precisa mostrar para a direita que ele é um homem íntegro, que ele é um homem que faz justiça. Ele vai vir com tudo, ele vai vir para... Você vai ficar balançado. Você vai ficar balançado com ele. Porque ele vai vir para acabar com essa falta de vergonha na cara, acabar com a corrupção. Ele vai vir assim, de uma forma tremenda. O povo da direita vai bater palma, vai ovacionar. E muitos de nós também. Porque a palavra de Deus diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Você precisa estar alerta, você precisa entender qual é a mente do adversário. Nós precisamos compreender qual é a mente do adversário para que nós não venhamos cair no engano. Prestem atenção, é tempo de estar alerta. Um olho na notícia, um olho na palavra. O olho na notícia, o olho na palavra. Não acreditem na direita, não acreditem na esquerda. Boa noite, Flávio. Shalom, Arlinda. Shalom, Krika. Não acreditem num lado nem no outro. O nosso passaporte não é mais desse mundo. Mas se já sabemos ainda, muitos vão cair, Alberto, muitos vão cair. Infelizmente, muitos vão cair na armadilha, porque o negócio vai ser tão
avassalador. Ele vai vir de uma forma tão perfeita, né, entre aspas, que o povão vai cair e muitos de nós vamos cair junto. Pode ter certeza, se não tiver com os olhos abertos, se não tiver com a visão na palavra, se não estiver com vida com Deus, vai cair. Escuta o que eu tô dizendo. E vou te dizer, boa noite, Beth, e vou dizer uma coisa para vocês. Esses dias teve passeata aí, né, São Paulo, né, e trio elétrico com um pastor midiático aí, né, grande, forte. E vocês estão achando que tem outros pastores por trás? Claro que tem. Vixe, tem um monte. Um monte que tá batendo palma para tudo isso. Mito, mito, mito. E o povo tá indo assim que nem carneirinho. Que nem carneirinho. Irmãos, cuidado. Nosso reino não é daqui. Nosso reino é a pátria celestial. Nosso passaporte, o meu, eu estou carimbando para a vida eterna. Muita luta, muita coisa, muito conflito, muita perseguição, mas eu digo para você, eu prefiro estar perseguida, eu prefiro estar de cabeça baixa para muitos insultos que eu tenho tido, tá? Mas eu digo para você, a minha visão está no céu. A minha visão está na pátria celestial. Eu não sou mais desse mundo. Eu pertenço ao reino de Deus. E eu particularmente, não quero me envolver com nada disso aqui. Estou comentando aqui com vocês para abrir os olhos de vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo, porque eu fico de olho em tudo que está acontecendo. Eu tô fazendo minhas coisas e ao mesmo tempo eu tô vendo as coisas, porque foi assim que Deus me colocou para ser. Para eu vir alertar aqui. Cuidado com a direita. A esquerda vocês já sabem o que é. A esquerda já está aberta e consumada o que são. Cuidado com a direita. A direita tem cara de bom moço. Mas a direita serve o mesmo Deus que a esquerda. Só troca de nome. Um é Lúcifer e o outro é a Rainha do Céu. O outro é a Rainha do Céu. Todos eles comandados pelo Fórum Econômico Mundial. Todos eles comandados pela mesma casa de onde vem o seu chefe, né? ONU. Vai sair de lá. Ai, Ruth, mas ele não é um árabe e tal? Ele é um árabe, sim. Ele é um judeu árabe, né? Mas ele vai sair de lá daquela casa lá, que se chama O.N.U, entendeu? Vai vir de lá. Lá é o quartel-general deles, lá é onde tudo se faz, lá é onde as leis são implementadas para que haja a plataforma do anticristo. Entendeu? Digo para você, o que vem vindo aí não é nenhum desses que nós estamos imaginando. Nenhum. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Não é nenhum desses que está se apresentando. Esses todos são o chão que ele vai pisar. Ele é alguém que ninguém está esperando. Ele é uma pontinha pequenininha. Ele é um que ninguém dá nada por ele. E ele vai levantar com força. Porque ele é da direita. Ele não é da esquerda. Entendendo? Quando o rei lá da ilha, né? O rei da ilha foi colocado, eu passei a noite inteira assistindo. E vi ali um ritual satânico sendo feito. Pude ver ali, nas entrelinhas, que tinha alguma coisa muito séria ali. Tem. Faz parte da plataforma. Mas não é nenhum deles. Não é nenhum desses que estão aí. Todos os que estão aí são terra para que o outro venha pisar. Eles são a base, eles são as plataformas, eles são a plataforma do que virá. O que virá vai vir como um bom moço, vai vir como mito, para colocar a esquerda na degola. Entendeu?
ele vem para colocar a esquerda na degola. Não, não mostrou as fuças, não. Não, ele vai mostrar. Ele tá para mostrar. Tá para mostrar. Mas eu digo para vocês, posso até estar enganada. Eu posso até estar enganada. Mas não acredito que seja nenhum desses que tá aí. Não. Esses que estão aí são, sabe o quê? Distração para quem não tá lendo a palavra como precisa ler. Para quem não está vendo as coisas como precisa ver. Presta bastante atenção no que eu estou falando. É tempo, meus irmãos, de nós estarmos ligados na palavra de Deus. É tempo de nós estarmos com vida no altar. Nós vamos ver ele vir? Vamos ver. Mas nós não estamos esperando por ele. Nós estamos esperando Jesus Cristo de Nazaré. Você tem que entender que você não está se preparando para ver o anticristo. Você está se preparando para ver Jesus de Nazaré. O anticristo, ou o antimessias, né? Ele vai ser uma passagem na nossa espera por Jesus de Nazaré. Entendeu? Ele vem para nos provar. Ele vem para colocar, tirar a máscara da maioria. Vou dizer, vai sobrar pouco. Aguardem que nós estejamos no pouco. Entenderam? Que nós estejamos no pouco. Eu quero ler com vocês aqui, continuando a ler, sobre Jezabel, porque o espírito que agraça a terra hoje, tá? Chama-se espírito de Jezabel. Irmãos, presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Eu vou fazer aqui um comentário que alguns eu sei que vão se ofender do que eu vou falar aqui, mas como eu não tenho esquerda nem direita, presta atenção. Ontem, a turma da esquerda colocou a Janjabel, Janjabel falando, né? Falando e vomitando tudo que de maravilhoso tem dentro deles, né? Vomitando, né? Mas a Michelle Bell hoje estava linda e maravilhosa. Uma é para o segmento ocultista e a outra é para a religião da direita. Vocês estão entendendo? O espírito de Jezabel trabalhando nas duas mulheres que são protagonistas disso daí. Vocês estão entendendo o que é isso? Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? São duas mulheres que protagonizam os lados. Um lado do ocultismo e um lado da religião correta. A religião que diz para nós que seremos salvos. Entendeu? Exatamente, Lilith atuando, exatamente. Entendeu como é que é? O erro, aqui ó, o erro de um lado, o engano de um lado nós já sabemos que existe, mas tem o erro de um lado que nós achamos, que a maioria acha que está certo. Não, está pervertido, corrompido. Esse lado aqui da direita, né? Eu não sei para que lado, a minha direita tá aqui, tá? Então a direita tá aqui, a esquerda tá aqui. Este lado, um lado nós já sabemos o que é. Um lado mexe com o oculto, mas o outro lado tem uma... Nossa, que coisa linda, que perfeição, que maravilha. Presta bastante atenção, meus irmãos, é engano puro. Aquilo ali tá trazendo à luz o que tem por trás. O espírito de Jezabel, atuando dos dois lados da situação. Nós não podemos, o empoderamento feminino satânico atuando, exatamente. Nós não podemos, irmãos, nesse tempo, olhar nem para um lado nem para o outro. Você pode olhar como notícia, não se apegue a nenhum lado. Nós temos que ficar como Elias ficou. Elias, ontem nós lemos, né? Que ele terminou de... Deus operou naquele Monte Carmelo. Ele correu para o Monte Carmelo, mandou que Acabe fosse embora para casa que ia chover. E ele sobe no Monte Carmelo e ele coloca a cabeça entre os joelhos
ele se ajoelha e põe a cabeça. Por que você acha que ele estava ali? Porque a pressão espiritual era muito grande. A pressão espiritual sobre ele era terrível. Por quê? Porque Deus tinha acabado de derrubar o poder de Satanás. Deus tinha acabado de derrubar o altar de Satanás. Deus tinha acabado de derrubar as fortalezas de Satanás na mente daquelas pessoas, na mente do povo de Israel. 450 profetas foram mortos ali. 450 profetas mortos ali. E agora vem o peso sobre Elias, e Elias vai lá para o Carmelo, lá para cima, ajoelha e põe a cabeça entre os joelhos e clama. E ele clama, e ele manda o moço ir 7 vezes olhar o céu. Por que olhar o céu? Porque a nossa salvação vem de lá. Ele tinha falado que ia chover. E ele estava clamando para que Deus cumprisse. Por quê? Porque Elias era humano. Elias tinha a humanidade dentro dele. Quando nós temos a humanidade dentro de nós, nós também temos problemas com dúvidas, temos problema com um monte de coisa, falta de fé. Um monte de coisa acontece. Porque Satanás vem aqui, ó, falando o que quer e o que não quer. E nós não podemos alimentar a voz do diabo. Tem gente que alimenta a voz de Satanás. Você não pode alimentar a voz do diabo. E quando o rapaz vem e diz, eu vejo uma mão, eu vejo uma nuvem, como do tamanho da mão de um homem, ali ele sabia que Deus ia operar. Era a confirmação. E olha agora o que acontece. Vamos lá ver? 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler lá. Está escrito assim. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Deixa eu pegar aqui um lápis, senão eu me perco aqui onde eu vou ler. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Sério, hein? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer, assim me façam os deuses. Olha, ela mandou o mensageiro. Essa mulher era terrível. Essa mulher era terrível. Assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Ela estava decidida a matar. Você imagina, ela perdeu o poderio, das pessoas, ela vê que os israelitas estavam agora vendo realmente, estava caindo toda a praga que ela jogou sobre eles, estava caindo tudo aquilo que ela fez para fazer o povo de Israel pecar, errar. E quando Elias viu isso, essa mensagem, ele se levantou e se foi para escapar com vida. Deus não podia ter mandado os anjos para livrar Elias? Não. Ele deu estratégia para Elias. E quando ele viu aquilo, ele escutou a mensagem, ele se levantou e se foi para escapar com vida. E chegou a Berseba, a qual pertence a Judá. Ele foi para o reino de Judá. Ele não ficou no reino de Israel. E ali deixou o seu servo. E assim mesmo, ele não conseguiu ficar. Ele precisou ir para frente. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto. E chegou e se assentou debaixo de um junipero. E pediu por si para que pudesse morrer. Elias estava exausto. Presta atenção, olha as emoções de Elias. Olha as emoções de Elias. Ele se defronta com aqueles 450 profetas. Ele vê o poder de Deus caindo. Você acha que isso não demanda energia física? Demanda. Ele agora avisa para Acabe que vai chover e manda Acabe para casa. E ele corre no Carmelo de novo, sobe, ajoelha e fala, Senhor, opera. O Senhor prometeu, manda a chuva. E ele manda o rapaz ver.
Acabe chega, conta para Jezabel tudo o que aconteceu. Jezabel, usada por Satanás, possessa pelo diabo, manda o recado para ele e ele corre. Ele correu em torno de 27 quilômetros num dia. Você sabe o que é isso? Uma pessoa correr 27 quilômetros no dia e ele não correu. Aqui não diz que ele estava a cavalo, não diz que ele estava com o jumento, não. Diz que ele correu. Eu estava estudando sobre isso. E pediu por si para que pudesse morrer. Ele estava exausto. Ele falou, basta agora. Ó Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Você acha que nós não vamos passar por isso? Você acha que não? Vamos. Nós já estamos prestes a enfrentar isso aqui. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junipeiro, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas. Quem que assou aquele pão para Elias? O próprio Deus. O próprio Deus assou aquele pão para Elias. E um cântaro de água junto à sua cabeça. Providência divina. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. Ele estava extremamente esgotado. Ele estava extremamente amedrontado. Gente, quem diz que não tem medo, digo para você. Olha, a gente não tem medo, presta atenção, porque nós sabemos que o Senhor é conosco. Mas o nosso corpo treme, treme. Se você não treme, eu não sei, mas o meu treme. Só que os meus olhos estão postos no céu. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come. Porque a jornada é demasiadamente grande para ti. Ele estava anunciando que a jornada ia ser grande. E ele se levantou e comeu e bebeu. E se foi, presta atenção nisso, na força daquela comida por 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, ter medo não é pecado. O pecado é você não ter fé. O pecado é você não olhar para cima. O pecado é você não saber que tem um Deus que cuida de você. Esse é o pecado. Ter medo, Elias teve. Se você entendeu o que é batalha espiritual, se você entendeu o que é lutar contra as trevas, você não tem noção de quão tremendo é. As nossas forças fraquejam. Nós ficamos prostrados. E nós estamos já entrando numa batalha espiritual muito forte. O mundo, ele está ficando em densas trevas. As trevas de Jezabel estão cobrindo o mundo. As trevas de Jezabel estão cobrindo o mundo. E o povo de Deus está começando a ficar acuado. E é mistério que isso aconteça. Vai acontecer, tem que acontecer. Mas aí depende como você vai tratar esse acontecimento. Como que você vai enfrentar isso? A palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Josafá, quando recebeu o recado que vinha uma grande multidão contra ele, diz que ele tremeu. E ele falou com Deus, ele juntou todo o povo de Judá em Jerusalém. E ele olhou para o céu e falou, Senhor, nós não temos como ir contra essa grande multidão, nós estamos com medo, mas os nossos olhos estão postos em ti. Nós temos que aprender com Josafá. Você pode ter medo sim, é humano ter, mas você não pode perder a fé. Você tem que colocar os teus olhos no mestre. É nele que está a tua esperança, é nele que está a minha esperança.
Ele é que nos sacode. Presta atenção. Versículo 9 diz assim: E ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: O que fazes tu aqui, Elias? Ele escutou a voz de Deus. O que fazes tu aqui, Elias? Só um detalhe. Aqui atrás diz que a força daquele pão e daquela água que o anjo levou para Elias, ele andou durante 40 dias. Ele comeu aquela vez e não comeu mais. Ele andou durante 40 dias e 40 noites na força daquela comida. Para quem tá achando que nós não vamos suportar o que tá vindo aí, se o Senhor não mandar maná, se o Senhor não mandar o alimento que precisa vir, Ele vai dar força para você caminhar sem alimento nenhum. Entendeu? Presta atenção. Ele não vai deixar os seus filhos jogados, sentindo fome. Não vai. Se o maná não descer, Ele dará força para caminhar. Com a porção de um alimento, você vai caminhar todo o tempo que for necessário. 40, 50, 60, 80 dias, até a volta de Cristo, se for preciso. Se for para você ver a volta de Jesus. Então você tem que ter fé. Confia no Senhor. Versículo 9. Ele chegou ali em uma caverna e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele. E ele lhe disse, o Senhor: Que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos. Ele lutava pelo nome de Deus, né? Ele lutava. Porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto. Aqui ele está conversando com Deus. Lançado abaixo dos seus altares e matado os teus profetas com espada, e eu somente restei. E eles buscam a minha vida para me tirarem. Ele põe a queixa dele diante de Deus. E ele disse, o Senhor: Sai, põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele em um vento grande e forte, e rasgou os montes. Nós não estamos vendo aí os ventos rasgando as coisas? Aqui, ó. Passou um vento grande e rasgou os montes, e fez em pedaço as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento vem um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e delicada. Eu acho linda essa palavra. Tem um corinho que eu cantava quando eu era... A minha cunhada era viva, a gente fazia muito dueto, né? Ela tinha um contralto lindo, eu sou soprano, ela era contralto. Diz assim, não sei se eu vou conseguir. Uma voz mansa e delicada fala o meu coração. Voz tão suave, maravilhosa, que diz ao meu coração. A minha voz tá péssima. Oh, que voz mansa e delicada, é a voz do meu Salvador. E é muito lindo esse corinho que eu não consigo mais cantar. Uma voz mansa e delicada fala ao meu coração. Essa voz tem falado no teu coração, meu irmão? Nós precisamos ouvir a voz mansa e delicada. Muitas das vezes passa o trovão, não tá lá. Muitas das vezes passa no fogo, né? Sapatinho de fogo, não tá lá. O vento forte não tá lá.
mas ele fala no teu coração delicadamente. E assim foi quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com seu manto e saiu, e se pôs de pé à entrada da caverna. Gente, você já parou para pensar? Que experiência maravilhosa com Deus. Você entra na caverna desesperadamente desesperado. E Deus ali começa a falar com ele, pergunta para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele diz, eu tenho sido ciumento por tua causa. Eu tenho buscado levar a tua palavra para um povo que conhece a palavra, mas que rompeu o pacto. Eu estava lançando os altares para baixo. E eles estão matando os profetas. E ele ali, temeroso, indignado. Mas Deus disse para ele, sai e põe-te em pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele. O Senhor passou por ele. O vento grande e forte rasgou os montes. Olha que experiência. Experiência, meus irmãos, isso não é brincadeira, não. Ele viu o que está acontecendo no mundo hoje passando diante dele. Os ventos rasgando os montes. Deus não estava no vento. Não era como Deus queria falar com ele. Terremoto. O que nós estamos vendo aí? Ventos, terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Por que não estava no terremoto? Porque ali era juízo. Depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Não era como ele queria falar com Elias. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. Enquanto Deus está bradando aí fora, para os ímpios, com fogo, com terremoto, com vento. Enquanto eles estão vendo tudo isso, o Senhor vai falar com o seu povo numa voz mansa e delicada. E assim foi quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com o seu manto. Era tão tremenda a voz, era tão maravilhosa a voz do mestre, a voz de Deus, que Elias envolveu o seu rosto no manto. Ele viu que ele não era digno de escutar o que ele estava ouvindo. E eis que ali lhe veio uma voz e disse, o que fazes tu aqui, Elias? De novo a voz pergunta. E ele disse, tenho sido de novo muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares, matado os teus profetas com espada, e somente eu restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem. Mais uma vez, toda vez que a Bíblia repete alguma coisa, é para você fixar. Boa noite, Suzana. Toda vez que a palavra de Deus repete algo para você, é para você tomar atenção naquilo que está sendo falado. E o Senhor disse a ele, vai, retorna teu caminho para o deserto de Damasco. E quando vires, unge Azael para ser rei sobre a Síria. Olha que coisa linda. Deus não estava só trabalhando em Israel, Deus estava trabalhando na Síria também. Mandou ungir o rei da Síria. Olha como que Deus tomava conta daquele povo todo. Por quê? Porque tinha alguém ali que adorava o Deus verdadeiro. E Jeú, o filho de Ninsi, ungirás para rei sobre Israel no lugar de Acabe. Deus já estava preparando a plataforma da destruição de Jezabel. E Eliseu, o filho de Safate, Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Porque Deus já estava dando para Elias tirado daqui. Ele já tinha cumprido o que ele tinha que fazer.
E sucederá, olha isso, que aquele que escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. 3 homens preparados para o combate final contra Jezabel e Acabe. 3 homens preparados. Se eles escapassem da espada de Azael, Jeú matava. Se escapasse da espada de Jeú, Eliseu mataria. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel. Deus falando para Elias. Todos os joelhos que não têm se curvado a Baal. 7.000 não se dobraram a Baal. E toda a boca que não o beijou. Está escutando isso? Irmãos, às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos. Não. Ainda tem 7.000. Ainda tem um remanescente que não se dobrou a Baal. Não se dobrou ao espírito de Jezabel. Versículo 19 diz: assim ele partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de boi diante dele. E estando ele com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Eliseu já era um homem preparado para o ministério. Ele estava esperando somente o momento exato. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: rogo-te que me deixes beijar meu pai e minha mãe, e depois eu te seguirei. E disse-lhe: volta novamente, porquanto o que tenho feito a ti? E ele retornou novamente, e tomou uma junta de bois, e a matou, e ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois, e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou, e foi atrás de Elias, e ministrou a ele. Irmãos, nós estamos num momento delicado da história da humanidade. É o último momento. Quem não seguir as regras do Senhor, quem não seguir as regras do Pai, quem não estiver atento ao que está acontecendo, quem não estiver com a visão de águia sobre o que está acontecendo, vai ser muito difícil continuar na jornada rumo ao céu. Vai continuar a jornada rumo ao inferno, pode ter certeza disso. Aí você vai falar para mim assim: a senhora está sendo radical. Meu irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Elias foi radical. Elias não chegou lá no povo de Israel e falou assim: olha, meu Deus, presta atenção, vocês têm que adorar o Deus de Israel. Ele não foi assim não. Ele já foi direto pro entrave, ele já foi direto para o combate. Nós não estamos mais em tempo de passar a mão na cabeça de ninguém. Não é tempo, não. Esse tempo já acabou. Agora é a hora do embate entre Jezabel e o povo de Deus. Jezabel e os Elias que estão sobre a terra. Esse é o tempo de embate. Se você estiver achando que nós vamos ter meias palavras, aqueles que são do Senhor não têm meias palavras, não. Pecado é pecado e bênção é bênção. Ou você coloca a tua vida diante da presença do Pai, como tem que ser, ou eu sinto em te informar, no céu você não entra. Saia da prostituição. Saia da fornicação. E vou te dizer mais, saia da masturbação. Saia da perversidade deste mundo. Saia da perversidade sexual. Porque essas Jezabéis que aí estão na perversidade sexual. Uma escancarada, né? Escancarada. A outra, menos escancarada,
mas também num pecado tremendo, né? Porque quinta mulher, né? De um que já teve 4, acho que é isso, né? É o mesmo pecado. Só que com uma carinha evangélica. Uma carinha evangélica. Cuidado, meu irmão. É o que eu falei, são 2 Jezabéis. Uma já escancarada, a outra com uma capinha evangélica. E muitos querem ser iguais. E vão ficar iguais. Vão ficar iguais porque a visão é de galinha, não tem visão de águia. Sai da arrogância, sai da mentira, sai do leve trás, sai das encrencas. Não entra em encrenca que formam para a tua vida, não. Sai fora. Deixa falando sozinho. Ou você quer perder a tua salvação por causa dos outros? Eu não quero. Meus irmãos, as minhas batalhas eu levo no trono da graça de Deus. Os meus embates eu não fico publicando para ninguém, não. Eu levo diante do Pai. Senhor, tá assim, assim, assado. Toma providência. Porque eu quero olhar para ti. Os meus olhos estão postos em ti. Eu não vou pôr meus olhos nesse mundo. Eu não vou entrar na encrenca de Satanás. Eu não vou. Eu me nego a isso porque eu não vou perder a minha coroa. Abre a tua cabeça, abre teus olhos. Abre a tua visão. Cuidado com os documentos falsos. Cuidado com documentação falsa. Não entra nisso, não. É melhor você perder. É melhor você perder do que você entrar numa documentação falsa. Não, irmã Ruth, mas se eu não fizer esse documento, eu não consigo receber o que eu tenho para receber, meu irmão. Dentro de poucos dias, ninguém vai ter mais nada. Dentro de poucos dias, isso tudo vai cair. Dentro de poucos dias, a situação vai ficar muito pesada. Entendeu? Presta bastante atenção. Fica na retidão. Perca aqui, mas não perca a tua coroa. Não entra nas armadilhas de Satanás. Não entra nos pratos lindos e maravilhosos de Satanás e nem nos pratos indecorosos que ele te lança. Guarda a tua coroa para que ninguém venha tomar de você. Ah, irmã Ruth, mas se eu não fizer esse documento, os meus filhos não podem ser matriculados. É? Pois é, mas esse documento pode fazer você e teus filhos irem para o inferno. Você já parou para pensar nisso? Seja sincero. Eu gosto muito daquele testemunho, né? Que eu já contei aqui várias vezes, mas vou contar de novo porque acho que tem pessoas que não conhecem. Tinha um rapaz, isso em 1900 e bolinha mesmo, tá? Estava preso na casa de detenção em São Paulo, que acho que nem existe mais, né? Casa de detenção, que era uma penitenciária muito grande. E ele fugiu. Ele conseguiu fugir e se embrenhou para os lados de Minas Gerais. No sertão lá, se embrenhou. E foi para o meio do mato. Mas ele não sabia que naquela imediação tinha uma igrejinha bem pequenininha, que as pessoas dos sítios ali em volta congregavam naquela igreja. E o pastor que atendia essa igreja era o pastor Enéas Tonini. E ele foi a cavalo para esse lugar, para vocês terem ideia a época, né? Chegou lá, pregou e tudo mais, fez o apelo. E eles começaram a cantar um hino. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Não sei quem conhece esse hino, né? Mas é um hino muito bonito. Tem na harpa, tem no cantor cristão, tem no salmos e hinos. Tem vários hinários, tem ele.
E esse homem no meio da mata, é a Igreja Batista, ele escutava assim: Amâncio José Alves, Jesus tá chamando, chama por ti e por mim. Eis que os milhares espera chorando, espera por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Amâncio José Alves, Jesus tá chamando. Chama, ó pecador, vem. Deixa eu ver se eu acho aqui a letra certa do Manso Suave, pra gente cantar direito, né? Que a cabecinha aqui da Ruth tá falhando. Já não é mais a mesma de anos atrás. Ai, gente, eu fico perturbada com isso, viu? Esse negócio de ficar velho não é de Deus, viu? Não é de Deus, não. Manso e suave. Peraí. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Só pra eu aqui, achei. Manso e suave, cantor cristão. Aqui, ó. Amâncio José Alves, Jesus convidando. Clama por ti e por mim. Eis que ele à porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, Amâncio José Alves, vem já. Amâncio José Alves, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Pois é. E ele começou a escutar esse hino lá no meio da mata. E ele foi indo, conforme ele escutava, ele foi seguindo o som. E entrou na igreja. Entrou, imagina, né? E chegou na frente daquele homem, do Enéas Tonini, e falou para ele: o que vocês querem comigo? O pastor olhou para ele e falou assim: como assim? Vocês estão me chamando, Amâncio José Alves, Jesus está chamando. Quem é esse Jesus que quer falar comigo? Como é que ele me descobriu aqui? O pastor entendeu que Deus queria fazer algo com aquele homem. E ele ali expôs o plano de salvação para ele, e ele se converteu. E anos depois, ele tinha constituído família, era já presbítero na igreja, naquele lugarzinho. E ele voltou para São Paulo para se entregar na penitenciária, para terminar de pagar a pena dele. E ali, ele chegou no delegado e falou: olha, eu sou Amâncio José Alves, que fugi daqui em tal época, assim, assim, e eu vim para terminar de pagar minha pena. Eu sou hoje um crente. Explicou, né? E o delegado, olhando nos livros, e olhando, e ele via o nome dele ali. O Amâncio José Alves via o nome dele, mas Deus fazia ele ficar quieto. E ele via, e o delegado não via, e ele via o nome dele lá. Quem foi que tampou os olhos do delegado? Quem abriu os olhos de Amâncio José Alves para enxergar o milagre que Deus ia fazer e tampou os olhos do delegado para concretizar o milagre? Quem foi que fez isso? Foi o poder de Deus. Foi o poder de Deus que fez isso. Ele não mentiu, ele foi se entregar. E Deus tampou dos olhos do delegado e de todos os que estavam ali em volta dele, dos escrivães que estavam ali, escrivãos, desculpa o erro aí, tampou os olhos deles para que eles não vissem. Como os anjos colocaram cegueira em todos aqueles homens de Sodoma e Gomorra para que não entrassem na casa de Ló. Esse é o Deus que nós servimos. Se você acha que você tem que fazer um documento falso para os teus filhos poderem ter acesso à escola, não faça. Porque do jeito em que Amâncio José Alves via
o nome dele lá e ninguém via, é o mesmo jeito que Deus vai fazer com as tuas crianças. Ninguém vai perceber o documento que não vai estar lá. Você está entendendo? Você tem que crer, você tem que confiar. Elias estava exausto, Elias estava perdendo o controle da situação, mas Deus colocava o anjo do lado de Elias para falar para ele: come essa comida, bebe essa água para você caminhar, você vai ter um caminho longo. Se ele não conseguia, o corpo não reagia, o anjo ia lá e tocava nele. Você tem que crer. Tenha fé, meu irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Busca o Senhor de todo o teu coração. Busca o Senhor de toda a tua alma. Porque como Elias, Deus se colocou na frente dele, Deus vai se colocar na tua frente também. Aqueles que perseverarem até o fim, que forem os Elias desse momento que nós vamos passar e que nós já começamos a passar, o Senhor vai mandar os seus anjos para nos ajudarem. O Senhor vai mandar os seus anjos de guerra, como eu vi naquela madrugada. Eu já contei para vocês, estou contando de novo. Eu vi naquela madrugada o anjo do Senhor do lado da minha cama. Eu vi. Só que ele não estava de branco, ele estava vestido de guerra. E ele dizia: vocês precisam resistir ao que está por vir. E eu falava: como que nós vamos resistir? E ele disse para mim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entendeu? Essa noite eu tive uma outra revelação. E eu vou contar aqui para vocês. Essa noite eu sonhei que eu abria o meu celular no WhatsApp. E quando eu abria, eu vi uma xícara. Mas essa xícara, ela era mais ou menos desse tamanho na tela do celular, desse tamanho e dessa largura assim, ó. Tá? Era isso aqui. E nessa xícara ela estava cheia de nomes lá dentro. Sabe aqueles nomes escritos com letra dourada que vem às vezes nos emojis? Sabe? É um emoji. Sabe quando vem que eles fazem aquelas figurinhas que vem letrinha dourada caindo? Eu via nomes caindo ali dentro daquela xícara. Nomes caindo. Mas ela já estava muito cheia de nomes, mas caía ainda muito mais nomes, e os nomes começaram a transbordar. E eu escutei. Esses nomes são de jovens que vão estar na frente da batalha do norte e do nordeste. Eles vão estar no fronte da guerra, no norte e no nordeste. E eu acordei assustada. Eu acordei assustada. Qual foi a minha compreensão? Vem vindo juízo sobre a terra. E esses jovens não eram militares. Na visão, no sonho que eu tive, eles não eram militares. Eles eram jovens que vão ser obrigados a ir para o fronte de combate. E o Senhor me fez orar não pela libertação da vida deles, mas pela salvação da alma deles. Eu não sei, irmãos, o que vem vindo aí. Mas o sonho foi muito forte, foi claro, foi claro. Prestem atenção, foi claro. A xícara era grande, eu falei, mostrei para vocês aqui, desse tamanho aqui, ó. Ela pegava 3/4 do tamanho da largura do celular. E ela era grande aqui, alta. E estava lotada de nomes, muito lotada de nomes. E caía mais nome, ia caindo os nomes. Ia caindo os nomes. E ela começava a transbordar. E era nítido. Esses são jovens que vão ser obrigados a estar no fronte da batalha. Jovens do norte e do nordeste.
E eu acordei. Acordei. E o meu clamor foi: Senhor, salva a alma destes jovens. Por quê? Porque nós não podemos orar para a situação acabar, porque ela não vai acabar. Ela não vai acabar. Porque é juízo que está vindo. Mas nós podemos orar pela salvação desses jovens, pela alma desses jovens. Eu passei o dia hoje impactada com esse sonho. Passei o dia hoje pensativa neste sonho. Porque a xícara, pelo tamanho do celular, o tamanho da xícara, vocês imaginem isso no mundo, o tamanho disso. E ela já estava transbordando de nomes. E não eram moços, presta atenção, não eram moços militares. Era claro para mim no sonho, não eram militares. Mas eram obrigados a ir porque os militares já não estavam dando conta. Exatamente, nós não devemos temer o que mata a carne, mas sim o que mata a alma. Então, você ore, você que mora nesses estados, ore pelos jovens daí. Porque no sonho que eu tive eram civis, exatamente, eram civis. E eram jovens, a voz foi nítida. São jovens que vão ser recrutados obrigatoriamente para estar lá, no fronte da batalha. Irmãos, isso é sério. Nós somos Elias hoje sobre a terra. A nossa voz é de Elias sobre a terra. Se vocês não tomarem, presta bastante atenção, se vocês não tomarem posição nesse momento como cidadãos dos céus, não vai ficar muita gente. Entender? Se vocês não tomarem posição como cidadãos dos céus, não vai ficar muita gente. Irmã, tenho 2 homens, 16 e 9 anos. Ora, minha irmã, ora. É hora de orar. É hora de se posicionar. Quem vocês são na presença de Deus? Cidadãos dos céus que vão herdar a vida eterna, ou vocês são dessa terra? Porque o Senhor vai guardar o seu povo. Você pode ter certeza. O sonho foi claro, foi nítido. A tela preta e aquela xícara, e os nomes caindo em dourado, assim, todos escritos em dourado, iam caindo. E a xícara já estava repleta. E eles iam saindo para fora porque era muito jovem, muito jovem. Então fica aqui o meu alerta para você. Se posicione como Elias se posicionou. Se posicione porque nós seremos os Elias dos últimos dias desse mundo. Você crê? Precisa crer. Sem crer, meu irmão, você não vai passar o que vem vindo aí. Revesti-vos, fortalecei-vos no Senhor e da força do seu poder. Essa é a hora. Foi o que o anjo falou para mim. Entendeu? Prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção. É tempo de se posicionar. Olha bem quem você está servindo e como você está servindo. Entenderam? Quando começou as picadas, desisti do curso. É isso mesmo. Comprei tudo de cirurgia. Hoje entendo por que isso em minha casa é. Vamos orar ao Senhor, né? Entregar nossas vidas à mão do Senhor, entregar os nossos jovens à mão do Senhor. Porque a situação vai ficar feia. Se preparem. O que vem vindo aí não é bom. E nós precisamos resistir. Como cidadãos dos céus. Aprendam uma coisa, nós não temos mais, nosso reino não é desse mundo. Nós estamos no Brasil, mas nós não somos mais exatamente brasileiros. Somos cidadãos dos céus
em terras tupiniquins. Entenderam? Somos cidadãos dos céus em terras tupiniquins. Em terra onde se chama Brasil. Nossa cidadania é do reino dos céus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és um Deus de poder, tu és um Deus de amor e de justiça. Tu és um Deus, Pai, que cuida dos teus filhos. Tu és um Deus, Senhor, que protege os teus. E eu te peço em nome de Jesus nesse momento, cuida dos nossos jovens. No fronte da batalha, Senhor, salva os nossos jovens. Salva, Senhor, porque muitas das vezes nas festas não tem condição de ouvir a tua voz. Mas na frente de um combate que eles não sabem nem por que eles vão combater, ali o Senhor estará convidando muitos para a vida eterna. E eu te peço, Senhor, orar para impedir a situação nós não podemos, seria oração de tolo. E eu não quero fazer uma oração de tolo. Mas a oração que eu quero fazer a ti, Pai, é que o Senhor salve os nossos jovens. Dá, Senhor, a condição que eles se voltem para ti no último momento de vida. Ou no último momento do sofrimento. Pai, guarda os meus irmãos que aqui estão. Guarda o teu povo. Aqueles que estão me achando louca, Senhor, mostra para eles que aqui não tem loucura. Aqui tem a visão da palavra. Aqui tem a visão dos acontecimentos dos últimos dias. Que foi o que o Senhor me chamou para fazer. Animar o teu povo para ir para a vida eterna. Animar o teu povo para estar firme contigo. Porque Jesus está voltando e não vai demorar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Guarda o sul do país que está em flagelos de água, de ventos. Guarda o norte e o nordeste, o teu povo que ali se encontra. Porque eles vão entrar num outro período. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Entra com a tua providência. Entra com a tua providência. Guarda o teu povo. Livra o teu povo de pecar. Dá-nos uma noite em paz, dá-nos um dia de amanhã em paz na tua presença, mediante a tudo que está acontecendo, que a paz que excede a todo entendimento não saia do nosso coração. Vem, Senhor, sobre nós. Nos ajuda. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo, que vive por hoje e por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça de Jesus, que o Senhor abençoe a todos. Não desistam da jornada, não desistam da jornada. A jornada é pesada, mas nós vamos vencer no nome de Jesus. Você tem que crer. Você tem que estar com a tua vida no altar. Você tem que lutar com Deus pela tua vida. Você tem que se entregar na presença de Deus. Você tem que pedir a cobertura do sangue de Jesus sobre ti. Para que o Senhor tenha pena de ti. Não entre nas intempéries do mundo. Não entre nas complicações do mundo. Permaneça no caminho reto, nem para a direita nem para a esquerda. Não demova o teu pé para lado nenhum. Fica firme. Na simplicidade do Evangelho. É onde nós temos que estar. É a Bíblia respondendo a Bíblia. Eu não tenho que sair disso. Guarda a tua coroa para que ninguém a tome. Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos no nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém.